Hoje nós vamos ver dois episódios, né? Tentar trabalhar dois episódios que acontecem aí. Já entramos na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo e a gente trabalhou ali na aula passada aquele problema que houve ali entre Barnabé e Paulo, no que diz respeito a João Marcos, e que Paulo acabou voltando, né, para o sul da Galácia ali a partir da Antioquia da Síria e também atravessando a Cilícia para chegar naquele lugar que já tinha sido evangelizado com Silas. Levou Silas consigo, né? E o Barnabé e o João Marcos foram para o Chipre. Então a gente viu ali eles ali fortalecendo as igrejas, a gente viu ali o Timóteo, né, sendo encontrado ali, sendo levado junto, né, naquela comissão, o jovem Timóteo. Então, a gente foi entendendo aí, sendo conduzido juntos com o apóstolo Paulo, que passa naquelas igrejas ali, fortalece aquelas igrejas e ele vai subindo, né, para o norte da Galácia. Então, quando ele vai subindo para o norte da Galácia, a intenção dele é chegando lá em cima e para a direita, olhando o mapa assim, né, era a direita que era a Bitínia. Essa que era a intenção do apóstolo Paulo, né? Ali, ó. Então ele chegando lá em cima, naquela parte, lá em cima, eu tinha que baixar um pouquinho, consegue baixar um pouquinho esse mapa aí? Aí, agora sim. Então ele estava ali na região da Mísia, ali tem uma fronteira ali, e a Bitínia fica ali em cima da Frígia, lá na parte bem de cima, ali na Samotrácia. Samotrácia é uma ilha montanhosa, e ele queria ir para essa parte da Bitínia, mas aí diz que o Espírito não permitiu que eles fossem. Aí eles voltaram para Troade, e em Troade, ali que é um porto, ali Deus fala com Paulo num sonho, uma visão, onde ele vê um homem da Macedônia que fala para ele atravessar para a Macedônia para ajudar eles. Então a gente ficou até esse ponto ali, né? Até o versículo 10, né? E que fala da visão dele. E aí foi onde a gente percebeu também que o Lucas ele se engajou nessa missão, quando ele fala ali agora, não mais vocês, mas ele fala nós. Então a gente percebeu que ele também agora estava caminhando junto com os irmãos, né? Então hoje a gente vai ler do versículo 11 até o versículo 18. A gente vai ver duas histórias aqui básicas, né? Duas pessoas, duas mulheres. Uma mulher chamada Lídia, uma mulher muito bem-sucedida, uma mulher financeiramente abastada, e vai ver uma outra mulher que era uma escrava que tinha o dom da adivinhação. Então a gente vai falar sobre isso hoje de noite. Então eu queria pedir para Laura Becker ler para mim, Laura, no capítulo 16, do versículo 11 até o versículo 15. E depois eu quero pedir para Alice ler, filha, do versículo 16 até o versículo 18. Então, Laurinha, do 11 ao 15, capítulo 16, e Alice, do 16 ao 18. Pode ficar à vontade, Laura. Amém. Boa noite, pastor. Diz o seguinte: embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia, e no dia seguinte chegamos a Neópolis. Dali alcançamos Filipos, cidade importante dessa região da Macedônia e colônia romana. E ali permanecemos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com algumas mulheres ali reunidas. Uma delas era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, da cidade de Tiatira.
comerciante de tecido de púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Foi batizada junto com sua família e pediu que nós hospedássemos em sua casa. Se concordam que creio de fato no Senhor, venham ficar na minha casa, disse ela, e insistiu até que aceitamos. Oi. Certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro, e os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir, gritando assim: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao espírito: Pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia dessa moça. E no mesmo instante, o espírito saiu. Amém, filha. Obrigado, Laurinha. Glória a Deus. Irmãos, então a gente vai já frisar bem aqui que esse ponto aqui, esse momento é muito importante pelo seguinte motivo. Aqui o evangelho está entrando na Europa, que hoje é a Europa, né? Nessa época era Macedônia, né? Mas aqui é importante porque a gente vai ver a primeira conversão na Europa. A primeira igreja estabelecida no continente europeu, né? Então eles saem da Ásia e partem para a Macedônia. E antes de chegar, eles passam pela Samotrácia ali, que é, como eu falei, uma ilha bem montanhosa, não tão habitada, e eles chegam num porto de Neápolis. Esse porto aí, porque Filipos não era porto. Desculpa. Então, eles chegam em Neápolis. Neápolis é o ambiente portuário. Filipos fica mais para dentro, olha ali, ó, ali dá para ver bem. Ó. Neápolis é bem na margem, ali no litoral, e Filipos fica numa distância ali de 10 a 20 quilômetros, né? Alguns falam 14 quilômetros, outros 18, mas é mais ou menos, era um trajeto curto, né? E para chegar até a cidade de Filipos. Essa cidade de Filipos, né? A gente vê ali no capítulo 12, que ela tem algumas características muito marcantes, assim. Essa cidade, ela é a capital da Macedônia. Então escreve aí, bota aqui, Filipos é a capital da Macedônia. É o primeiro distrito da Macedônia, é o lugar mais importante da Macedônia, a cidade mais importante. Por quê que era importante? Porque era uma cidade cosmopolita, onde havia um trânsito ali da Ásia para a Europa, da Europa para a Ásia. Lembrando que a Europa, nesse momento, agora é a Macedônia, né? Mas a gente já vai entendendo esse trânsito comercial que havia ali. Então, era uma cidade ali que ela tinha importância por ser um lugar de passagem. E, sendo assim, era uma cidade cosmopolita, né? Tinha muita gente de todo mundo. Mas tinha uma característica que era uma colônia romana. O que era uma colônia romana? Colônia romana. Bom, a gente tem que entender aqui que nesse momento o que tinha o protagonismo era os exércitos. Os exércitos eram o protagonismo. O mundo ele era reconhecido por poder pelo exército que continha. Então havia importância no exército. O exército era muito importante. Assim como, por exemplo, numa determinada época, o mundo era conhecido e tinha protagonismo pela filosofia, pelo pensamento, que foi o mundo helenista, o mundo grego. Então era o mundo do pensamento. Então, quem pensava foi o tempo dos filósofos, né? Aquele ali era o lugar que tinha maior protagonismo.
No outro momento foram as artes, né? No tempo do renascentismo, do iluminismo. Então a gente vê as artes ali protagonizando. Assim como a gente vê hoje o poderio econômico, né? Hoje o poder está no poderio econômico. A economia de um país faz dele maior ou menor, né? Mais protagonista ou menos protagonista. Nesse momento aqui, sendo os exércitos aqueles que eram mais evidentes, que evidenciavam a força de uma nação, de um império, o Império Romano estabelecia colônias, que era onde ficavam depositados ali, morando ali, os soldados aposentados, aqueles reformados, era aquela gente importante que tinha que ser cuidada, gente que foi gente de guerra. Então eles ficavam ali, eles tinham muitos benefícios ali, muitas vantagens, eles tinham ali isenção de impostos, eles tinham ali vantagens, por exemplo, na moradia, arrumavam moradias para eles. Haviam dentro dessa colônia, que era Filipos, haviam bairros assim que só moravam ali esses homens do exército com as suas famílias, né? Que já estavam reformados, aposentados. Então tinha essa característica. Era também um lugar que não havia judeus. Havia pouquíssimos judeus. Como que a gente vê isso? Quando a gente vê que Paulo não vai numa sinagoga. Então, quando Paulo não vai numa sinagoga, qual é o lugar que não havia sinagoga também, que vocês lembram? Que a gente viu que quando Paulo chegou, na primeira viagem dele, ele não chegou na sinagoga. Alguém lembra? Aonde que é? Qual a cidade? Que ele chegou, que também não havia sinagoga? Depois de Icônio? Qual é a cidade que ele chegou, que também ele começou a andar na cidade? E não havia Listra. Quem é que falou? Listra, isso aí, Edu. Essa era uma cidade também que tinha essa característica. Não havia sinagoga. Agora, não haver sinagoga em Filipos era emblemático, porque Filipos era uma cidade muito grande. E para ter uma sinagoga, o número mínimo de judeus para poder estabelecer uma sinagoga eram 10 judeus. Se tivessem 10 judeus, 10 homens, podia-se fazer uma sinagoga. Então a gente percebe que ali não tinha muitos judeus, né, estabelecidos. Então a gente vê ali, anotaram aí, né, que fica ali 14, 15, 16, 17 quilômetros de Neápolis. E uma outra coisa importante que a gente vê ali, porque eles ficaram muito tempo ali naquela cidade, né? Então eles ficaram ali, andavam por ali, e diz que eles percorriam a cidade e para junto do rio. Que rio é esse? Aí vocês podem anotar isso, que é importante. O rio que ele está falando aí é o rio Gângites. Rio Gângites. Tinha alguns rios que passavam dentro das cidades. Esse rio Gângites era um rio que ele circuncidava a cidade. Ele circuncidava a cidade. Então Paulo e os irmãos estavam procurando um lugar de oração no entorno da cidade, costeando, margeando esse rio. Era um rio importante na Macedônia, que tem até hoje. Gângites era o nome desse rio. Eles chegando a um local, diz que ele encontra ali algumas mulheres que estão orando. E dentro dessas mulheres orando, tem uma que é a Lídia, que acaba sendo citado o nome dela. As outras ficam anônimas, né? Mas o que eu quero chamar a nossa atenção aqui? Que diz ali, no versículo 13, diz que pareceu um lugar de oração e assentando-nos. Amém? Glória a Deus. Assentando-nos. Então, essa figura de sentar, para o judeu, era uma figura que falava do ensino rabínico.
O rabino, ele se assentava para ensinar e as pessoas se assentavam aos pés dele. Lembra que Paulo disse, né, que ele foi criado aos pés de Gamaliel? Lembram disso? Que é um rabino muito importante. Então, aos pés, assentando-nos. A gente vê isso também lá no livro de Mateus. Vamos abrir ali para ver. Eu vou abrir aqui, se não der tempo, vocês veem depois. Mateus 5:1. Começa o Sermão do Monte aqui. Ele diz assim, ó, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Então, quando chegava, a figura do ensinamento era gente sentada. Então, quando eles sentavam no entorno deles para aprender. E Paulo era um rabino. Silas era um rabino, um homem letrado de Jerusalém. Né? Então, havia ali um ambiente. Então, o que eu quero que a gente pense aqui, irmãos? E aqui eu acho que é uma quebra que pode dar no nosso coração. Porque quando a gente pensa, chegamos num lugar de oração, o que pode ser que a gente pense? Pô, todo mundo ali de joelho orando, ou todo mundo ali de cabeça baixa orando, todo mundo ali parado fazendo orações assim, mais técnicas. Não, era gente sentada conversando. Era esse o ambiente de oração. Por isso que a gente ora em todo o tempo. Porque a gente sentar, tem momentos que a gente para e ora mesmo, como nós oramos aqui, né? Como o Lucinei nos conduziu a orar. Mas não é só isso. Então não quer dizer que quando a gente não está naquele momento ali que nós tivemos aqui com a direção do Lucinei, não quer dizer que a gente não está orando. Aqui a gente está orando aqui. É um ambiente de oração, um ambiente de relação com Deus, um ambiente de clamor aqui. Então eles sentaram. Então o ensino é uma oração. Então eles sentaram para orar. E uma outra coisa interessante que eu quero trazer para vocês também, aí é no capítulo 2 do livro de Atos, no derramamento do Espírito Santo. Vocês vão lembrar disso, a gente fala sempre sobre isso. Livro de Atos, capítulo 2. Deixa eu achar aqui. 2:1. E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estávamos, o quê? Assentados. Ou seja, ele estava esperando o Rabi. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo. Estava esperando aquele que ia guiar em toda a verdade. Estavam sentados ali esperando o Rabi vir como veio do céu. Um som como de um vento impetuoso, viram línguas de fogo repartidas entre os homens, porque ali chegava a palavra, o Rabi, aquele que ia convencer do pecado, da justiça e do juízo. Estava chegando ali, estava esperando serem revestidos de poder. Lembram disso? Espere em Jerusalém. Qual é que é esse versículo aí? Quem é que lembra? Fiquem aí, não saiam de Jerusalém, até que sejam revestidos de poder, serão minhas testemunhas. Atos 1:8, pastor. Atos 1:8, Elisandro. Muito bem. Muito bem. Atos 1:8, que é o versículo-chave que nos conduz nessa jornada. Jerusalém, depois na região da Judéia, chega na Samaria de Filipe e até os confins da terra. Então estavam sentados ali esperando essa promessa se cumprir, o rabino chegar ali, que está até hoje nos conduzindo aí, em nome de Jesus. Por isso que é importante, queridos, a gente sentar para esperar. Isso é uma figura de aquietar o nosso coração. Isso é uma figura, né, de
de querer ouvir a voz de Deus como quem está sentado. É uma figura de nós também, como esses rabinos, como essa estrutura de autoridade, também sentar com pessoas para ensinar, parar. Às vezes não é em pé na corrida, às vezes não é de qualquer jeito, às vezes não é só no WhatsApp, às vezes é parar, sentar, vamos tomar um café, vamos misturar as nossas vidas mesmo. Então, achei muito relevante trazer para vocês essa figura do sentar-se, porque era assim que o rabino ele ensinava. Agora, a gente chega na vida dessa mulher, chamada Lídia. E essa mulher é uma mulher que tem algumas características assim para a gente explorar aqui. Primeiro, que ela era uma mulher que era da cidade de Tiatira. Tiatira era uma cidade muito próspera da Ásia. Foi uma das cidades que Jesus escreveu uma carta no Apocalipse através de João. Então, Tiatira era uma cidade muito relevante, protagonista. Desculpa. Era uma cidade que tinha um protagonismo econômico. Tiatira, essa mulher era de Tiatira, anotem aí. Ela era também vendedora de púrpura. O que era uma mulher vendedora de púrpura? A púrpura era uma tinta que se extraía de moluscos marinhos, muito raros, difícil achar, que dava uma cor meia roxa, uma cor diferente assim, e que era extraída principalmente naquela região do mar Mediterrâneo, de Tiro, Sidom, aquela região costeira ali tinham esses moluscos, só que a extração dessa tinta, ela era muito difícil, por isso que se tornava caro. E a púrpura, ela tinha uma conotação real, era de reis, de nobreza, falava da alta sociedade, né? Falava da realeza. Essa era a púrpura. Por isso que essa mulher, trabalhando com comércio de púrpura, ela, muito provavelmente, ela era muito bem-sucedida. Né? A gente percebe também que ela é bem-sucedida porque acabou recebendo toda a comitiva ali dos irmãos da casa dela, né? Recebeu todo mundo ali. Então, isso é uma característica dela, uma mulher bem-sucedida, economicamente. E era uma mulher também aqui que diz que ela era temente a Deus. O que significa uma mulher temente a Deus, Inajara? O que queria dizer uma mulher temente a Deus? Que ela cria no Evangelho. Ana, ajuda a tua irmã aí, Ana. Ajuda a tua cunhada. O que é uma pessoa temente a Deus? Pior que eu já ia me esconder, né? Eu acho que o professor vai me chamar. Eu não lembro, pastor. Não. Tô desafiando. Alexandre, imperador, o que era um homem, uma mulher temente a Deus? Nós estudamos sobre isso já. Lembra? Uma mulher submetida? Não é bem. Vai, Grace. Pastor, a mulher que tem os princípios já da palavra ali. Rosângela. É uma mulher que busca obedecer à palavra de Deus? Pastor Tiago. Agora o pastor Tiago vai ajudar vocês aí. O que era uma pessoa temente a Deus, Tiago?
Seguir os preceitos. Tiago, lá do Japão. Olha, pastor, vai ser a gente lembra de Cornélio, eu me lembro que tu falou isso sobre Cornélio. Agora chegou perto. Eu não me lembro da Lembra questão. prosélito e temente a Deus. Sim. Prosélito era um gentil convertido ao judaísmo, mas que admirava as coisas de Deus, a doutrina. Então, o que era um temente a Deus? Era um gentil que admirava o judaísmo, que cumpria até algumas questões do judaísmo, mas que não era circuncidado. O prosélito não. O prosélito era um convertido circuncidado. E o grande exemplo desse, o primeiro temente a Deus que a gente vê em Cesareia é o Cornélio. Então é importante vocês saberem disso, irmãos. Porque senão vocês falam temente a Deus, vocês pensam só que... Não. Aqui era alguém que já transitava no ambiente judaico. Admirando, gostando. Por isso que elas estavam orando ali. Por isso que era uma turma de oração ali. Porque era gente que já tinha algum contato com o judaísmo. Então diz que era uma mulher que era temente a Deus. Vendedora de púrpura e natural da cidade de Tiatira. Aí a gente vai pegar aqui a chave desse estudo dessa noite, que é quando o Senhor abre o coração dela para ela entender as coisas que o Paulo falava. Quando o Senhor abre o entendimento dela para ela aceitar aquilo que o Paulo e os irmãos falavam. Aqui diz quando o Senhor abriu o coração dela para atender as coisas que Paulo dizia. Alguém tem alguma outra expressão aí? Abriu o coração dela para entender, para atender. Tem alguma outra? Que estivesse atenta, diz na minha, pastor. Abriu para que estivesse atenta ao que Paulo falava. Então, o que aconteceu aqui nesse momento aqui? A gente vê o que a gente chama na teologia, que é o ordo salutis. Escreve aí, isso é importante saber, que é a ordem de salvação. Ordo salutis. Aqui acontece, como é que é a ordem de salvação? Uma pessoa já começa primeiro a entender o que a pessoa está falando. Tanto é que tem outras pessoas perto ali, que estão ouvindo também e que não estão compreendendo. Só que é algo de Deus. Aqui começou o processo de salvação. Aqui a pessoa começa a entender de chamado, a pessoa começa a entender de regeneração, de eleição, de justificação, de fé, de arrependimento, de santificação, de glorificação. A pessoa começa a abrir o entendimento dela. Aqui é a fé. Isso aqui é o grande milagre. Por isso que é ordo salutis, a ordem da salvação. Agora chega a salvação e aquela pessoa começa agora, milagrosamente, a partir de Deus, a entender o que os irmãos estão falando. Então tem pessoas que a gente vai falando, as pessoas não entendem, aquilo não faz o mínimo sentido para as pessoas. Mas algumas pessoas começam a entender, começam a chamar a atenção o que a gente está falando. As pessoas começam a se interessar por aquilo que a gente está falando. E esse é o grande milagre que acontece aqui na vida dessa mulher, a expressão da vida dessa mulher. Ela começa a entender. E aí o que acontece, o milagre que acontece com ela, né? Lembra, né, o capítulo ali, 1:8, que o Elisandro falou, Atos 1:8, né? Fica aí até que do alto recebam poder. Lembra disso? Vai vir o Espírito Santo aí, depois estão sentados ali e recebem. Aí, vamos lá no livro de João. Vai comigo lá em João.
João 1. João 1,11, veio porque era seu, os seus não receberam. 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então aqui esse poder, receberão poder, isso é algo de Deus, ordo salutis. Começa aqui uma ordem de salvação. Começa a ter acesso à salvação. Começa a aceitar a salvação que foi consumada na cruz por Jesus. Por isso que ele começa a crer em Jesus. Começa a ter essa condição, essa capacidade, o impossível chega até ele. Agora, então nós vivemos aqui esse ordo salutis, essa ordem de salvação. Todo mundo aqui chegou um momento que abriu o nosso coração. Chegou um momento que aquilo que nós começamos a ouvir, mesmo que às vezes sem entender muito bem, aquilo fazia sentido no espírito. A gente ficava ouvindo. A Fernanda é muito engraçada, né? A Fernanda do Guilherme, né? Ela fala para mim que ela não entende nada que eu falo. Mas ela entende, ela fica ali me ouvindo, ela fica comigo ali. Começou já essa estrutura de novo nascimento. Nasceram de novo. Não da carne, nem da vontade de homem, mas de Deus. Então aqui acontece esse milagre, a gente vê esse milagre na vida dessa mulher. E aí a gente vê o porquê que o Espírito Santo conduziu eles para aquele local onde estava essa mulher e onde era um local muito importante ali de trânsito de pessoas, um local que era alvo ali daquilo que Deus queria fazer, porque essa mulher já estava ali preparada para ouvir a voz do Espírito que vinha através da vida dos irmãos. Então, tu percebe que não é simplesmente tu falar, tu tem que falar e tu tem que conectar com alguém que está com essa capacidade dada por Deus, com o coração aberto, para compreender o que tu está falando. Senão vira uma conversa de louco também. Falando, pregando de qualquer jeito. Então ele conduziu, o Espírito conduziu os irmãos para chegar em pessoas ali que iam ter essa condição de escutar. Como essa mulher aqui apresenta essa condição, ela está com o coração pronto, aberto, para receber o que Paulo está falando. Amém, irmãos? Glória a Deus? Então é muito importante aqui, porque a gente vai ver isso no final agora, porque a gente viu que a ordo salutos, que essa ordem de salvação é esse caminho que a gente trilha, né? É um caminho, amém? Então ele é um caminho que a gente vai trilhando agora. Aí, depois, aí ela é batizada, né? E toda a casa dela é batizada, e aqui toda a casa dela são pessoas ali do entorno, são serviçais, todo mundo que está ali também vem junto, né? Aqui a gente vê também aqui não só um protagonismo econômico, mas também uma influência religiosa, uma influência cultural, que todo mundo vem junto com aquela mulher, né? Aquela mulher ali, ela tem a capacidade de trazer o pessoal, todos, para também vir para esse mesmo lugar, para esse mesmo caminho, né? Nesse momento aqui acontecia muito isso, né? As pessoas se convertiam e já eram batizadas, né? Hoje é um pouco diferente, né? Hoje a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, porque hoje tu tem que saber se aquela pessoa está mesmo com o coração aberto, se está acontecendo essa ordem de salvação, se derramou sobre ela, porque muita gente é batizada assim a esmo e não sabe nem o que está acontecendo. Ela não sabe nem o que está falando.
Então a gente precisa acompanhar isso para perceber se realmente está acontecendo essa movimentação, né? Glória a Deus. E ela se batiza, e se batizam as pessoas da casa dela, e ela humildemente ali pediu para eles ficarem ali, né? E aí eles acabaram ficando ali, falando, orando. Então aquela oração passou para casa agora, orando juntos, conversando. Aí eu já fico imaginando, né, aqui as conversas, né? Eles contando testemunho, olha o que aconteceu lá na Antioquia, nós viemos lá de um concílio lá em Jerusalém, houve uma situação ali porque ali eram muitos dias, né? Muita coisa para conversar. E aí eu fico imaginando aqui o Lucas ouvindo tudo isso. E aí o João Marcos foi com Barnabé para o Chipre, mas nós passamos ali em Listra, Icônio, Derbe, e ali foi um movimento incrível de Deus. Então, nesses dias, testemunho, né? Eles falando da vida deles, os nativos aqui de Filipos. Então, foi isso que aconteceu nesse momento. Agora, a gente passa por um segundo ponto, que é uma mulher escrava agora. Então, agora a gente tem uma mulher escrava. Então, olha que aquele lugar ali que eles se encontraram, provavelmente aquilo se tornou um ponto de pregação, né? De oração, porque diz que aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, então parece que ali se tornou um lugar, né? Um ambiente ali de encontro, né? Da vida da igreja, dos irmãos. Indo eles para o lugar de oração, vem essa moça. E começa a seguir eles, né? Diz que ela era possessa de um espírito adivinhador, o qual adivinhando dava muito lucro aos seus senhores. Então, ela era uma escrava ali que ela dava lucro ali com aquele dom espiritual, né? E aquele dom espiritual era um dom demoníaco, que era o dom da adivinhação, que não era um dom que tinha a validação de Deus. Deus não aceita a adivinhação. A adivinhação, uma coisa interessante para tu saber, para tu anotar, adivinhador vem do termo piton, grego, um termo grego, piton. Hoje a gente vê, tem uma serpente lá, né, uma cobra que é da família da jiboia lá, que é a piton. Então, esse piton, esse termo grego, era dado para quem era o adivinhador, né? Porque então tinha os deuses que adivinhavam, né? Adivinhavam o futuro, que falavam do futuro. E tanto é que tinham as pitonisas sacerdotais, que eram as pitonisas, né? Que eram aquelas que tinham esse dom, que eram demônios ali, que usavam a vida das pessoas para revelar o futuro, revelar algumas verdades. Só que aquilo não vinha de Deus, aquilo não tinha a validação de Deus. A pitonisa mais famosa, mais conhecida, é aquela pitonisa, quem é que lembra? Essa pitonisa famosa no Antigo Testamento, na época do rei Saul. O rei Saul, que é o primeiro rei de Israel, antes do rei Davi, ele era um rei muito, muito inquieto, né? Era um rei que teve muitos problemas, né? E chegou um momento, ele naquele momento de guerras ali, né? Ele foi buscar Deus, buscando a Deus, só que Deus não falava com ele. E ele ficou inquieto, ele não conseguiu ficar sentado, esperando o rabino, esperando o profeta, esperando Deus falar. E o que ele fez? Ele foi atrás dessa bruxa, que era a pitonisa de Endor. Esse texto está lá em 1 Samuel 28, para tu ler no outro momento. Interessante ler essa inquietação aí de Saul. Porque às vezes a gente é assim, né? Sai querendo ouvir Deus de qualquer jeito, e aí cai nas profetadas, né? Nos adivinhadores aí. Então, ele foi lá e ele foi punido por isso. Foi punido por ter buscado essa mulher, a pitonisa de Endor, que é a pitonisa mais que vem do piton, que é a adivinhação.
Quem era nessa época tinha uma pitonisa muito conhecida nessa época de Paulo, na cidade de Delfos, cidade grega de Delfos. Tinha uma pitonisa muito conhecida, porque ela adivinhava assim, de uma forma genérica, e aquilo ali se encaixava para qualquer coisa. Então havia um oráculo nessa cidade, era o oráculo de Delfos, que essa pitonisa aí também, ela tinha muito lucro ali, né? Muita gente ia lá procurar ela, porque o ser humano tem essa inquietação aí, né? De adivinhar o futuro, saber o que está fazendo, o que vai acontecer. Então, é fácil a gente entrar, né? Se ler a nossa mão, na rua, as ciganas, né? Vai ali jogar carta, búzios. Então a gente vai atrás disso aí para saber, né? A gente tem essa inquietação de futuro. E a palavra para nós essa noite fica sentado esperando o Espírito Santo, como a palavra de vida eterna do Rabino, que vai falar com a gente. Ele fala com a gente. É só uma questão da gente aquietar o coração, né? Não ficar ansioso para saber de nada, né? Mas ficar cheio de temor para conhecer mesmo a vontade do Pai. Então, isso foi uma situação que daí ela... Não, e aí o link que eu queria fazer é o seguinte, porque diz que ela dizia assim para ele, ó, esses homens são servos de Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Tu consegue fazer um link lá com a Lídia? Quando o caminho da salvação se apresentou para ela, ordo salutis. Então ela estava falando a verdade. Olha, esses homens aí anunciam a ordem da salvação, o caminho da salvação. São esses homens aí, eles carregam consigo o caminho da salvação, que algumas pessoas iam ter o coração aberto pelo Senhor para entender esse caminho. Então ela traz essa verdade. Então não quer dizer necessariamente que estão falando uma verdade, que aquilo ali é com um espírito correto, que era o espírito aqui da adivinhação, e não com o espírito realmente do quebrantamento, do amor e da salvação. A adivinhação não está ligada com salvação. Salvação está ligada com amor, com caminho de desenvolvimento. Então, esse foi... E que diz que ela, muitos dias, ela anunciava isso, e que Paulo começou a ficar incomodado com isso. Paulo começou a ficar chateado com isso, começou a perturbar o espírito dele, até que a gente vê aqui agora um verdadeiro exorcismo. A gente vê um exorcismo aqui. Um espírito maligno sai dessa menina. Paulo libera uma palavra sobre a vida dela, sai em nome de Jesus, e diz que na mesma hora aquele espírito se retirou. E tu vê que não era um espírito, né? Esses que a gente aprende mais assim, que toda possessão é gente babando, caído no chão, é gente se retorcendo, com os braços tudo virados. Nem sempre é assim. Às vezes pode ser gente ali, perto da gente, falando coisas certas, mas que começa a incomodar o nosso espírito, a gente começa a perceber que tem alguma coisa ali que não está compatível, que não está coerente, até que a gente ganhe um espírito de autoridade sobre nós e a gente libera uma palavra mesmo para libertar aquela pessoa. Porque não tinha nada a ver contra a menina. Era uma questão ali da mesma autoridade que tinha para ensinar pessoas como Lídia e a casa dela, também tinha autoridade para discernir, reconhecer
e expulsar algum espírito maligno. Então tem autoridade nas nossas vidas para isso. Mas a gente precisa ter uma vida casta, uma vida de santidade, uma vida separada, eleita, para a gente poder discernir e ter autoridade para liberar essa palavra de libertação na vida de algumas pessoas aí que estão próximas de nós. Então eu queria finalizar assim, trazendo essa relação aí, né, da Lídia com essa moça aí. Essa Lídia com essa moça, duas mulheres ali, próximas. Uma estava com o coração aberto e a outra estava possessa, endemoniada. Então, da igreja discernir essas coisas, né? Discernir. Nós precisamos de uma palavra de santidade sobre a nossa vida. Nós vamos falar sobre santidade, eu quero falar sobre santidade, Deus tem ministrado meu coração, meu espírito. Nós vamos conversar sobre isso, para a gente poder ter essa vida mesmo atenta, guardada, né? Para a gente não ser roubado daquilo que é mais precioso, a maior riqueza da nossa vida, que é a graça de Deus, a palavra revelada. Que nada nos faça nos afastar disso. Se existe alguma coisa que queira nos afastar dessa riqueza, que a gente tenha coragem de renunciar. Em nome de Jesus. A gente tenha coragem de renunciar para poder cumprir um propósito da nossa vida como quem é guiado pelo Espírito, como a gente vê esses homens aqui. A vida da igreja, somos nós hoje também. Amém, queridos? Então, graças a Deus, era até aqui que eu queria ir hoje. A vida dessas duas mulheres aí. Ordo Salutis, a ordem da salvação. Entramos na Europa, continente importantíssimo, né, para a gente explorar, para a gente estar junto. E aí nós vamos ver agora, nas próximas aulas, a gente vai ver uma outra conversão de um carcereiro que é diferente. Tu vê? A conversão da Lídia ali foi uma conversão ali, né? Ouvindo a palavra, simples, sentada. A do carcereiro nós já vamos ver um rebuliço já. Vamos ver um terremoto, vamos ver um movimento já, porque Deus faz do jeito que Ele quer, né?